Cristão, hein, meu? Coisa linda. Irmãos queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, a gente vai ler a partir do verso 14 até o verso 16. Que diz o seguinte: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai de amor, estamos diante da Tua palavra nessa noite e clamamos, Pai, humildes, nos ilumina para entendermos o Teu Evangelho. Nos ilumina, Pai, para que a gente possa compreender com o nosso coração a Tua palavra, para que nós possamos, Deus, aprender mais de Ti e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Sê conosco nessa noite, que possamos ter o discernimento para ouvir a Sua voz. É o que nós humildemente Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O filósofo Luiz Felipe Pondé, imagino que alguns de vocês o conheçam e tenham visto ele, talvez ali na TV Cultura, no Jornal da Noite, ou no programa Linhas Cruzadas. Ele tem dito o seguinte, que o século 21 vai ser um século da mentira, do marketing e da psiquiatria. O século 21 vai ser o século da mentira, do marketing e da psiquiatria. E por que ele diz isso? Ele tem argumentado que esse século que a gente está entrando, que nós estamos vivendo já, é um século que vai exigir de nós uma autopressão, uma pressão gigante a respeito de demandas. Nós seremos extremamente pressionados de todos os lados para que a gente possa atender as demandas e entregar resultado em várias áreas da nossa vida. O sucesso, a performance, as metas em várias áreas, as demandas altíssimas, elas tendem a nos consumir. E o marketing que vai predominar é que você vai ser capaz, é que você vai conseguir, é que você vai dar conta, é que você vai ter sucesso, é que você vai performar, é que você vai bater todas as metas, que tudo vai dar certo, que você vai ser um ultra mega sucesso, cada um de nós. O marketing vai nos comunicar isso, através da publicidade, dos anúncios de TV, através de novelas, através de todo tipo de conteúdo de internet e por aí vai. Qual que vai ser o resultado disso tudo? Porque é óbvio que nós todos não teremos esse sucesso que a mídia vai vender para a gente, que o marketing vai vender para a gente, que o comercial de banco vai vender para a gente. Você não vai ser aquele cara lá bonitão, lá do comercial de banco, sabe? Todo sofisticado, moderno, clean, bonitão ali, com tudo resolvido, em paz ali, fazendo o seu Pix. Tem problema na vida. A gente vai ter situações na vida complexas e difíceis. O resultado dessa pressão que a gente vai sofrer por conta de todo esse marketing, de toda essa mentira que vão tentar colocar em nós, o resultado disso tende a ser ansiedade, angústia, um sentimento de fracasso, um sentimento muito ruim. E aí que entra a psiquiatria, porque todos nós, diante desse mundo que está sendo projetado para nós, no qual nós já estamos vivendo, vai nos empurrar para a necessidade de algo que dê conta
do nosso sofrimento, do sofrimento da nossa alma. E é muito provável, segundo o que esse filósofo diz, que a psiquiatria vai estar em alta, porque todo mundo vai precisar tomar um remedinho lá para ansiedade. O negócio tende a cada dia mais ficar feio, se é que já não está feio para você e para mim. Eu não sei se você se sente assim, mas me parece que o diagnóstico dele tem muita verdade nesse olhar e nessa leitura. Esse é o mundo. Esse é o mundo. O mundo, ele deseja nos colocar na sintonia dele. E quando a gente fala mundo, e o texto bíblico precisa ser lido com muito cuidado, porque o mundo não é simplesmente, as coisas materiais, o planeta Terra. É o caráter desse mundo. É a maneira desse mundo pensar. E o mundo pensa da seguinte forma: ele olha para mim e para você, e você só é útil para essa lógica mundana se você for produtivo, se você entregar resultados, se você de fato bater metas, se você tiver um status perante a sociedade e as pessoas, se você tiver algo do que se vangloriar perante os outros, porque senão você vai ser um fracasso para os outros e você mesmo vai se sentir um derrotado, uma derrotada, porque você não entrega, você não é aquilo que você gostaria de ser, você não é aquilo que a propaganda diz que você deveria ser, você não é aquilo que seus amigos são, você não é nada disso. E o pior disso tudo que eu estou relatando aqui para vocês, a religião faz parte desse sistema. A religião faz parte desse sistema. A lógica desse mundo também coopta a religião para ela, de tal forma que se a gente não atinge as nossas metas espirituais, a gente também se sente um fracassado. Quem já não viu esse tipo de campanha? Venha 7 domingos na igreja, 7 sábados de campanha, e aí a sua bênção vai chegar. E aí o camaradinha que estourou o pneu do carro não conseguiu ir lá, meu Deus, Deus já me amaldiçoou, perdi minha bênção. Pressão, marketing, para você ser, para você conquistar, para você ter, para você alcançar, para você ser mais e mais e mais. Então a engrenagem religiosa que predomina no nosso mundo, e inclusive principalmente aqui eu estou me referindo ao Brasil, ela também está inserida dentro dessa lógica de pressão, de cobrança, e por aí vai. Só que daí a gente vai para a Bíblia, a gente vai para o texto sagrado. E o texto sagrado, nesse capítulo 17, em que a gente tem aqui a famosa oração sacerdotal, né, Devar? Falou sobre isso com a gente aqui no culto de espiritualidade, quarta-feira. Nessa oração, a gente tem um Jesus que ora e mostra para a gente, em toda essa oração, todo um relacionamento muito íntimo com o Pai, muito pessoal com o Pai, uma relação que é uma relação singular, uma relação que é uma relação profunda, uma relação que é uma relação transformadora, uma relação com Deus cheia de potência. Não tem artificialidade, não tem marketing, não tem superficialidade, não tem exterioridade, não tem aparência. A relação que o Cristo exemplifica para nós que lemos o texto, que ele tem com o Pai, é uma relação profundamente íntima. Ele é um com o Pai, ele ouve o Pai, ele discerne o Pai. E quando eu leio esses trechos, especialmente esses 3 versículos que nós lemos, me parece que a proposta do Evangelho não tem nada a ver com algo exterior. A proposta do Evangelho para a gente, me entendam bem, a gente tem espaço cultural, tem marca, tem logo. A nossa comunidade de fé tem marca, tem logo. A gente tem mídia social, a gente está transmitindo o culto ao vivo. Já já a gente vai vender camiseta na porta para arrecadar recurso para os nossos projetos. A gente tem tudo isso. Isso tudo o que é? Isso é marketing. Isso é marketing. Isso é algo exterior.
que tem que ser feito, é necessário que seja feito. Agora, isso não é o cerne do Evangelho. Isso não é o principal do Evangelho. Se você vem para cá e fala assim, puxa vida, eu amo a minha comunidade de fé, por quê? Porque lá tem a caneca da comunidade, que da hora, tem a caneca. Lá tem a noite árabe, 10 a noite árabe. Lá tem culto transmitido, lá tem estrutura, lá tem isso, tem aquilo, camiseta da IBQ, que coisa legal, é tudo muito legal. E eu falo por mim, estou falando por toda a liderança, estamos trabalhando para que seja tudo ainda mais legal. Agora, como pastor, eu tenho que falar para vocês que isso não é o cerne do Evangelho. Não é isso que Deus espera de nós. Tem algo muito mais profundo do que isso. Então eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, nós precisamos, como cristãos, discípulos de Jesus, superar o marketing religioso. Nós precisamos superar a exterioridade. Nós precisamos superar as aparências. Porque o que Deus deseja de mim e de você é que nós tenhamos um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro, transformador, cheio da potência que nós vemos aqui na relação de Cristo com o Pai, de Jesus com o Pai, do Filho com o Pai. É aqui que está o lugar mais precioso, a pérola de grande valor. Então nós precisamos mergulhar, e hoje a palavra dessa noite, ela vai te provocar, vai me provocar, para que a gente saia da superfície, e se disponha, e se coloque diante de Deus, para que a gente viva a realidade da proposta de Jesus para mim e para você. A realidade. Ele diz no texto, nos versículos, que não é para sairmos do mundo, ou seja, a gente não vai viver o que a gente tem para viver no céu, na glória somente. Lá com certeza vai ser tudo perfeito. Perfeito. Agora, Jesus não ora para o Pai e fala assim, ó Deus, para eles viverem o que a gente vive, pega todo mundo lá e arrebata logo, Senhor. Tira eles daqui, porque aqui não dá para viver. Porque aqui tem mentira, aqui tem marketing, os caras vão ser enganados. Jesus não ora isso. Ele não pede para nos tirar do mundo. Portanto, nós somos vocacionados e chamados para fazer a diferença no mundo. Aqui nessa comunidade, na sua casa, a hora que você sai, é no mundo, no trabalho, na vida, que nós somos chamados para viver a proposta de Cristo para nós. Mas Jesus diz o seguinte, nós não somos do mundo. Ora, Ele pede para a gente não sair do mundo, mas diz que a gente não é do mundo. O que isso significa? Significa que os discípulos de Jesus não são chamados para viverem no mundo conforme o caráter do mundo, conforme a lógica do mundo, pensando como o mundo pensa, raciocinando como o mundo raciocina. Nós precisamos ser diferentes do mundo, porque se a gente se diz discípulo de Jesus, isso significa obrigatoriamente que eu estou dizendo que eu não sou desse sistema mundano, em que eu preciso viver na lógica do reino de Deus, na lógica dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, na lógica do Evangelho, não na lógica do mundo, não na lógica da religião, não na lógica do marketing, não na lógica das aparências. É por isso que a gente não bota uma placa ali, venha para Quitaúna e você vai ser abençoado no dia tal, a sua bênção vai chegar. Isso é marketing, isso é manipulação. A gente não quer manipular o Espírito Santo, a gente não quer brincar com Deus. A gente precisa entender que a proposta de Cristo para todos nós aqui nessa noite, através da palavra dele que está nos instruindo, é para que a gente viva essa profundidade. Isso que vai, como ele vai dizer, não somos do mundo. O mundo nos odeia. Por que o mundo nos odeia? Porque a nossa lógica se choca com a lógica mundana. Ela topa de frente assim, é um choque, é uma batalha, é uma tensão. A gente está a todos os instantes nadando contra a cultura. Enquanto o mundo diz para você, ganhe dinheiro, porque é isso que importa na vida, vai vir o pastor aqui pregar a palavra de Deus e falar, vamos rever aí a sua relação com a grana.
Enquanto o mundo diz assim, vai, tenha pressa para executar tudo que você tem para executar, aí vai vir o pastor aqui pregar o evangelho e falar, a paciência, hein, precisa prestar atenção. E por aí vai. Por quê? Vai ter um choque, vai ter um confronto. E aí, se a gente pode se colocar uma meta como discípulo, eu diria que a nossa meta é o seguinte, é viver segundo a lógica do evangelho e quebrar o sistema do mundo. Quebrar a lógica do mundo. Quebrar tudo aquilo que o marketing mundano vende para a gente. É quebrar isso aí. E aí, talvez no caminho você vai ficar mais pobre. Talvez no caminho algumas coisas vão se chocar, vão ser complicadas para você. Talvez você vai ter que rever a sua gestão de tempo e por aí vai. Mas aí sim, nós estaremos vivendo a profundidade dessa relação com Deus e desfrutando da transformação que Ele nos faz, que Ele nos dá. A imagem que eu tenho assim na minha mente para pensar o que significa isso, eu ia colocar até esse título nessa mensagem. Sabe monge que vive no monastério? Existiram monges, né? Inclusive cristãos, que um dado momento lá pelo século III, século IV, eles entenderam que a religião estava tão corrompida, por causa de Constantino, por conta de toda aquela questão histórica lá, da institucionalização do cristianismo, chegaram uns padres lá, uns pais, né, chamados pais do deserto, eles falaram o seguinte, gente, não dá para viver a fé aqui. Aqui está tão poluído, está tão contaminado, isso aqui está tão equivocado, vamos para o deserto viver, experimentar a realidade. E eu penso que nós, como cristãos e discípulos de Jesus, eu acho que nós devemos ser um pouquinho monges. Sabe por quê? Não monge no sentido que você vai largar sua família, sua casa e vai para o deserto, nada disso. Mas você tem que ser um pouco de monge assim, sabe, na cidade, um monge urbano. Porque se de fato o evangelho, se de fato Deus tocou nosso coração e transformou a nossa vida, a gente tem que ser meio estranho para essas lógicas mundanas que nos atormentam, que nos tocam. Tem que ter uma confrontação. E essa confrontação só vai existir na medida em que eu me abro para o Espírito do Evangelho reinar em mim, para o Espírito Santo me encher, para que de fato eu viva aquilo que Deus quer que eu viva. Em outras palavras, sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Gente, eu não sei você, eu estou cansado de pensar assim, a palavra fala para eu ser paciente, eu não sou paciente. A palavra fala para eu ser simples, eu não sou simples. A palavra fala para eu ser humilde, eu não sou humilde. A palavra fala para eu amar, eu não amo. A palavra fala para eu fazer A, B, C, D, tem um arcabouço de sabedoria no Evangelho. Eu estou cansado assim de viver isso, de não conseguir experimentar a profundidade da palavra na minha vida. Eu quero partilhar com vocês, brevemente, um testemunho particular meu. O que o André deseja e almeja em relação à fé dele? Sabe o que eu almejo? É viver a totalidade daquilo que Cristo tem para mim. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver a totalidade. Eu quero poder falar como Paulo, me imita porque eu imito Jesus. Eu quero poder falar como Paulo, olha, eu sei ser feliz em toda e qualquer circunstância mesmo. Eu quero ouvir Jesus falando assim para amar o próximo, sabe? E saber que eu amo o meu próximo. Eu quero viver isso. Porque eu não quero que seja marketing. Não quero que seja algo exterior. Eu quero a profundidade da palavra de Deus na minha vida. Eu quero essa transformação. Existem 3 elementos que me parecem muito urgentes para a gente poder confrontar a lógica do mundo e repensar a nossa vida. 3. O primeiro deles é simplicidade. Simplicidade. Abram lá em 1 Timóteo 6, a partir do verso 17, por gentileza. Primeira Timóteo 6, a partir do verso 17. O texto diz o seguinte: ordene, Paulo falando a Timóteo,
ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Olha que texto lindo, olha que preciosidade. O texto não fala que a gente não pode ser rico, não fala que todo mundo tem que abrir mão de toda a riqueza, mas a gente sabe que a riqueza corrompe o coração humano. A gente sabe que o dinheiro, o amor ao dinheiro, é muitas vezes um motivo de muita guerra, de muita tormenta, de muito assassinato, de muito homicídio, de falta de paz para a alma. E esse texto, Paulo, ele é explícito. Olha, Timóteo, oriente aos ricos desse mundo aqui, que eles não sejam arrogantes, que eles não ponham a esperança deles no dinheiro, nas riquezas. Isso é uma falsa esperança. E o nosso mundo contemporâneo valoriza a riqueza, valoriza os bens, valoriza tudo isso. E infelizmente isso tudo e essa lógica das riquezas e dos bens materiais entrou dentro da lógica religiosa, ao ponto de nós estarmos muito parecidos lá com o primeiro século. Se você não tem, se você não possui, você não é abençoado. Loucura! Que loucura é essa? Isso não é o evangelho de Jesus. O mundo valoriza isso, nós não podemos valorizar isso. Nós não podemos valorizar o amor ao dinheiro. Nós temos que denunciar profeticamente que o amor ao dinheiro é incompatível com o amor ao Cristo. Em outras palavras, se nós quisermos experimentar a profundeza da experiência com Deus, da relação com Deus, como nós vemos aqui em João 17, nós precisamos ser pessoas simples, humildes, nada arrogantes, nada soberbas, cuja esperança não está no dinheiro, mas está no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. É ali que tem que estar nossa esperança. Nós precisamos, queridos e queridas, sermos pessoas livres das vaidades, livre do ego, livre do status. Isso, gente, não é coisa de gente riquíssima, milionária. Classe média baixa, até um pouquinho mais baixa ali. Tem gente cheia de amor à riqueza, cheia de amor ao dinheiro. Os comentários denunciam o amor ao dinheiro. A incapacidade de ficar feliz com o bem que o irmão conquistou denuncia o amor ao dinheiro. Denuncia a ganância, escondida lá dentro da alma, lá dentro do coração. Talvez não esteja nem consciente, mas está lá, está lá. Você deseja se aprofundar? Você deseja algo profundo com o Senhor? Saiba ser grato pelo que você tem agora. Saiba ser grato pelo que você tem agora, não amanhã. Não quando você conquistar o seu sonho. Não quando você tiver aquele bem. Não quando você fizer aquela viagem. Não quando você comer aquela comida. Não quando isso, não quando aquilo, agora. Entenda que nós precisamos, como cristãos, nós somos chamados para sermos pessoas simples nesse mundo. Esse é o testemunho que quebra o sistema mundano. Esse é o testemunho. Eu me lembro que quando, por conta da aspiração ao ministério pastoral, eu lembro quando eu saí de uma instituição financeira que eu trabalhava, eu sentei, né? Eu já tinha pedido a conta, e estava ali sentado ainda, trabalhando ainda alguns dias, e eu sentei para tomar um café com uma colega de trabalho de uma área lá, e a gente sentou para tomar um café, conversando assim, eram umas 8, 9 horas, batendo papo ali, e ela falou para mim, nossa André, eu não estou acreditando no que você fez. Aí eu falei para ela, eu também não estou acreditando muito não, mas eu fiz, né? Aí ela falou para mim, eu nunca esqueci, ela falou assim, você quebrou o sistema.
Você quebrou o sistema. Aí eu parei para pensar assim. Falei, meu, que coisa louca, né? Testemunho, né? Testemunho. Que ela percebeu, ela, sabe, discerniu. Por quê? Porque como que alguém faz isso? Como que alguém troca de carreira para ganhar menos? Como que alguém arrisca o certo pelo duvidoso? Como que alguém toma uma decisão dessa? Como que alguém deixa um emprego bom, estável, mas que às vezes tem que fazer algumas coisinhas lá para se arriscar? Como que alguém faz isso? Não faz sentido para o mundo? Para o mundo não faz. Como que alguém troca de emprego para ter mais tempo com a família? Que lógica é essa? Essa lógica não... Como que alguém troca ou faz que nem lá o Gabriel Medina, né? Eu não vou concorrer, eu não vou disputar pipeline. Pipeline, para quem não sabe, é a principal prova do campeonato de surf mundial. Eu não vou disputar, que eu preciso cuidar da minha mente. Quem faz isso? Cara, como que você vai? Você vai deixar, você vai arriscar o seu tricampeonato? Você vai arriscar o seu troféu? Você vai arriscar o prêmio por causa da sua saúde emocional? Toma remédio, Rivotril está aí para isso. Toma Rivotril na veia lá, meu, vai disputar a prova. O mundo é isso. Ah, eu não vou jogar futebol não, porque meu joelho. Não, faz uma infiltração lá, arrebenta seu joelho, para você fazer o que você tem que fazer. Enfim, não estou querendo generalizar, acho que tem casos e casos, mas estão entendendo a lógica? Como que você abre mão do sucesso? Então, pois é, nós somos chamados para sermos pessoas simples. Simples, cujos valores superam os valores mundanos. Somos chamados também para aprender a silenciar. Quer quebrar o sistema mundano? A gente precisa falar sobre silêncio. Tiago 1, 19 a 20. Dá uma conferidinha lá comigo. Tiago 1, de 19 a 20. Diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Queria destacar a parte A do texto. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. O mundo que a gente vive é um mundo barulhento demais. Você tem que estar no Instagram falando, você tem que estar no Facebook falando, você tem que estar no Twitter dando as suas opiniões, você tem que estar no YouTube falando alguma coisa, você tem que estar no TikTok falando também alguma coisa, gravando um videozinho, você tem que estar toda hora. É muito barulho, é muita conversa, é muita opinião, é muito tudo. E a lógica é que você tem que falar, porque se você não fala, você não é relevante. E isso não só nas mídias sociais, mas nas conversas. A minha esposa, ela é perita nisso. A minha esposa, ela tem um dom, o dom de ouvir. A Aline é uma pessoa, um dia se você quiser conversar com a Aline, fala: Aline, eu queria te contar uma coisa que está acontecendo. Meu, você pode ter certeza que ela vai sentar, ela vai te escutar. Escutar. E às vezes eu sou meio acelerado. E ela fala assim: você não está me ouvindo. Não estou mesmo. Eu estou ouvindo, mas pensando no que eu vou responder, sabe? Né? Graças a Deus, Deus me dá uma capacidade para lidar bem com isso no ministério pastoral. Mas no dia a dia em casa, com volume de conversa, às vezes eu estou nos ares. Estou pensando em vocês. E ela está falando comigo um negócio lá, eu estou viajando. Está errado. Está errado. Às vezes tem gente que você conversa, você está falando, daqui a pouco a pessoa vai falar, e ela não fala sobre o que você falou. Ela fala sobre ela. Sabe? Porque ela está com vontade de falar. Muito barulho. O mundo é um lugar caótico nesse sentido. Os decibéis mundanos são enormes, são altos. E nós precisamos aprender a silenciar. Silenciar, em primeiro lugar, para a gente se conhecer. Se silencie. Tente escutar a sua alma. Tente escutar o seu interior. Tente escutar o seu eu. Sabe aquela coisa de Sócrates, filósofo grego? Conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? Você se conhece? Já parou para ficar em silêncio 1 hora? Para tentar se ouvir, se entender, se perceber, se discernir, organizar seus pensamentos? A gente não consegue. Não consegue. Eu me lembro de um pastor muito querido,
Em um culto, eu era criança, moleque, assim, tinha 12 anos de idade. Estava lá, ele chegou para falar do culto, né? Ele pregava de vez em quando, era seminarista. Aí ele chegou para pregar, ele subiu no púlpito assim, fez assim, olhou para a igreja, não falou nada. Ele fez assim, continuou olhando para a igreja. Coisa de 1 minuto. Gente, o desconforto daquilo lá até hoje me incomoda. Porque a gente não lida bem com o silêncio. A gente não sabe silenciar. A gente precisa se conhecer as nossas paixões, conhecer os nossos pecados. Tem coisa que é superficial. Se você está traindo a sua esposa, meu irmão, isso é pecado. Se você está viciado em pornografia, isso é pecado. Isso é óbvio. Se você está traindo o seu esposo, isso é pecado. Se você sai para as baladas e objetifica os outros como se eles fossem objetos do seu prazer, isso é óbvio que é pecado, óbvio. Não preciso ficar falando isso aqui todo domingo, que é óbvio. Agora, tem algo mais profundo do que a obviedade. Tem o nosso ego, tem a luxúria dos nossos olhos, tem a maneira errada de ver o outro, de ver a vida. Tem a maldade do nosso coração, tem a inveja que nos corrompe, tem o nosso ego que clama para ele ser Deus e tomar o lugar de Deus. Tem muita coisa profunda na nossa alma que nós precisamos ser capazes de discernir. Isso só vai acontecer na hora que você tiver uma capacidade de se silenciar, olhar para dentro de você com coragem, botar o dedo nas feridas, para saber realmente quais demônios têm habitado o teu interior. É outro patamar, é outra profundidade. Não estou falando de moralisminho barato, estou falando de, sabe, da rocha do pecado que está na nossa alma. É disso que eu estou falando. Silêncio. Silêncio para discernir a voz de Deus, para escutar Deus. Como você vai escutar Deus se você está dando opinião em tudo que é lugar, no Twitter, no Facebook, toda hora, todo momento? Não tem um dia que o Instagram não te diz, você passou meia hora no Instagram. Deixa eu ver os sorrisinhos. Aparece lá, né? O Instagram está avisando a gente agora. Eu sei que já aconteceu comigo. Silenciar para ouvir a voz de Deus. Você deseja ir mais profundo, meu irmão e minha irmã? Pratique o silêncio. Pratique o silêncio. Se encontre com você de verdade. De verdade. 1 Coríntios 13:4. Diz assim, texto muito conhecido: o amor é paciente. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência. Paciência. O mundo performático em que nós vivemos é um mundo impaciente. É um mundo que não respeita o tempo do outro. É um mundo em que tempo é dinheiro. É um mundo em que a gente é totalmente forçado a todo instante a sermos pessoas apressadas. A gente não consegue pegar um ônibus e não está no celular, não está lendo um livro, porque a gente precisa dar conta, a gente precisa ser produtivo, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não consegue parar para olhar o outro, simplesmente ter paciência de entender, de escutar. A gente não tem paciência nenhuma, a gente está sempre apressado. E é isso que o mundo, que o marketing mundano está nos pressionando a todo instante. A gente não tem paciência conosco mesmo. A gente não admite que a gente não é o profissional ainda que a gente queria ser. Eu me lembro, quando eu trabalhava no mercado financeiro, chegavam os meninos mais novos, o cara queria ser o CEO da empresa na primeira semana de trabalho. Eu lembro de um menino na igreja, ele falou para mim assim: pastor, olha, está muito difícil na empresa, lá no meu emprego, primeiro emprego, mas não estão me reconhecendo. Eu falei: mas quanto tempo você está lá? Ele falou: estou 2 meses. Eu falei: meu amigo, você está 2 meses, você quer reconhecimento na sua empresa? Calma, daqui 3 anos a gente conversa de novo. Não tem paciência, pressa de ser, sabe? É isso. Isso não é de Jesus, isso não é do Evangelho. Olha o que a gente acabou de ler: o amor é paciente.
A paciência é parte do fruto do Espírito. A gente não é paciente com nós mesmos. Nós não somos pacientes com o outro. E como religiosos, isso entra aqui dentro da seguinte forma. Ó, Toninho, você ainda não superou esse pecado? Você ainda está caindo nisso? Você ainda está fazendo não sei o que lá? Ainda você isso? Ainda você não chegou no meu patamar de santidade? Que é isso? Paciência com o outro é outra vida, é outro contexto, são outras lutas, são outras questões que você não tem nem conhecimento, mas a gente é impaciente com o outro, impaciente com os processos da vida. Às vezes o casamento termina com 1 ano, por quê? Porque falta paciência. Você quer o quê? Você quer casar com uma outra pessoa, ter uma cultura completamente diferente da sua, uma mentalidade completamente diferente da sua, você vai passar a viver no mesmo teto com outro, 2 pecadores salvos pela graça. Em 1 ano você acha que você vai organizar tudo, vai ficar tudo lindo e bonito. Vai nada, vai ser um ano, normalmente é caótico. É caótico, é lógico que é caótico, é difícil, dá trabalho, tem que ter paciência. Paciência, mas a gente não tem paciência para esperar para os processos se consolidarem, para a gente amadurecer, para a gente crescer. Amizades são rompidas por falta de paciência, casamento acaba por falta de paciência, irmão e irmã vai para a igreja por falta de paciência, e por aí vai, falta de paciência. Falta de paciência muitas vezes com a nossa comunidade de fé. Às vezes eu sento com alguns líderes da igreja, eu falo assim para eles, eu falo, a coisa está indo bem, né? Acho que mais uns 10 anos vai ser legal. Aí a pessoa olha para mim assim, eu fico me perguntando, falo, será que ele gostou do que eu falei? Será que ele está achando legal? Ou achou que... Porque é óbvio, gente. Você quer o quê? Você quer desenvolver um trabalho profundo, uma coisa, sabe, sólida, em 3 meses? Em 1 ano? Em 3 anos? Em 5 anos? Numa comunidade de fé? Demora muito tempo, dá muito trabalho, tem que ter muita paciência, dia após dia para você ir fazendo, sabe, você vai colocando um tijolinho, aí passou 6 meses, mais outro tijolo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tijolo, você vai colher os frutos às vezes de um trabalho lá na frente. Estou falando isso para a igreja, mas isso vale para tudo, porque precisa de paciência. Você quer construir algo sólido na sua vida, ter estabilidade na sua alma, precisa de paciência. Você deseja ir mais profundo na sua vida espiritual com Deus, na sua relação com o Senhor? Viver a profundidade do Evangelho? Paciência. Precisamos ser pessoas pacientes. 3 elementos aqui para a gente começar a pensar sobre esse negócio que eu estou chamando de ser um monge urbano, um monge da cidade. Meu irmão, a superficialidade religiosa cansa, viu? A máscara da religião cai. O marketing da nossa fé vai chegar uma hora que ele não cola. E a proposta da palavra de Deus para mim e para você nessa noite é para que a gente viva uma vida espiritual não baseada no marketing, mas uma vida profunda com o nosso Deus, uma vida intensa com o nosso Deus. E o caminho para isso é a gente se abrir, é a gente se disponibilizar para que nós não sejamos conforme o mundo é. Porque embora não é para a gente sair do mundo, nós não somos daqui. Nós não somos dessa lógica, nós não somos desse caráter, nós não somos dessa índole. Portanto, seja simples na sua caminhada de vida. Seja tardio ao falar. Segura um pouquinho, escuta, absorve, pensa, reflete. E por fim, tenha paciência. Vai lá para o seu quarto de oração, ore em secreto. Paciência. Tenha paciência, até mesmo para você ser isso que eu estou falando para você ser. É isso que eu estou desafiando para nós sermos. A gente precisa ser paciente. Você não vai ser isso aqui do dia para a noite. Você não vai ser isso aqui hoje. Mas uma vez tendo em mente, clareza, do que Deus quer para mim e para você, com paciência, vai lutando contra os seus demônios.
vai enfrentando aquilo que habita você, vai lidando consigo mesmo, vai silenciando para discernir, vai abrindo mão dos prazeres que o mundo pode dar, vai abrindo mão e desapegando da riqueza, vai desapegando do status, vai desapegando do ego. Espiritualmente falando, sabe o que isso quer dizer? Vai indo para o deserto, porque no deserto é você e Deus. No deserto você se conhece, você se encontra consigo mesmo. Vai indo para esse caminho, porque eu tenho convicção que é essa a proposta do Evangelho para a gente. É essa a proposta de Cristo para a gente. Para que você possa ser uma bênção no seu trabalho, uma bênção no seu lar, uma bênção na sua comunidade de fé, uma bênção onde você estiver, porque você vai ser um discípulo de Jesus. Um discípulo daqueles para os quais Cristo fez essa oração. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja da maldade ou do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não seja mundano, não seja um mundano. Se aprofunde na palavra de Deus e viva a intensidade, a profundidade e toda a potência dessa experiência que Deus quer para mim e para você. Quero te convidar a orar comigo nessa noite, te convido a abaixar a sua cabeça. Pai de amor, Pai querido, estamos diante de Ti nessa noite mais uma vez, rendidos diante da Tua presença, pedindo e rogando, Pai, pelo nosso interior. Pai amado, que o Senhor nos livre de toda a superficialidade religiosa, que o Senhor nos livre, Deus querido, de vivermos somente de aparência, que nós possamos, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, não sermos como o mundo é, que possamos viver segundo a Tua palavra, segundo o Teu viver, Pai amado. Que em nome de Jesus a gente possa experimentar a realidade da Tua palavra na nossa vida, de tal maneira que sejamos verdadeiramente pacientes, tardios ao falar, Pai amado. E gente, Pai amado, sempre disposta, Pai querido, sempre disposta a viver intensamente aquilo que o Senhor tem para nós. Livra-nos, Pai amado, do amor das riquezas. Livra-nos, Senhor, de mamon. Livra-nos, Senhor, de colocarmos nossas esperanças naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno, naquilo que é mundano, naquilo que é superficial. Sejamos pessoas com o caráter do Senhor. Gente íntegra, que vive a vida de tal maneira que as pessoas ao redor veem que ali está um discípulo de Jesus. Ali está uma discípula de Jesus. Gente com tato para escolher as palavras, Deus. Gente que não é apegada aos bens materiais. Gente que é grata em qualquer circunstância. E gente que pensa antes de falar e age com muita paciência para consigo mesmo e para com o próximo. Que assim seja com cada um de nós aqui. E que possamos continuar brilhando a Tua luz no mundo. Com muita humildade, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.